No sistema de injeção Common Rail, a produção de pressão e a injeção são desacopladas. A pressão de injeção é produzida independente da rotação do motor e do volume de débito, e está pronta no rail, galeria de combustível, para a injeção. Instante e volume de débito são calculados eletronicamente na unidade de comando, ECM, e injetados pelo injetor, unidade de injeção, em cada cilindro do motor, através de uma válvula eletromagnética. Com o injetor e a alta pressão sempre disponíveis, é possível formar uma injeção de extrema precisão, além da possibilidade de efetuar uma pré-injeção antes da injeção principal. A principal vantagem do sistema Common Rail, em relação aos sistemas convencionais, é que a pressão e volume de injeção podem ser determinados de modo independente para cada ponto de operação do motor, oferecendo assim um maior grau de liberdade para a formação da mistura. Além disso, o volume e a pressão de injeção podem ser reduzidos no início da injeção, durante o atraso da ignição entre o início da injeção e início da combustão. Tudo isso contribui para que o motor tenha seu máximo rendimento, com o menor índice de emissões de poluentes e ruído de operação. Mas para que possamos entender como tudo isso é possível, vamos dividir o estudo do sistema Common Rail nas seguintes partes. Sistema de alimentação e injeção de combustível. Sistema de controle eletrônico do motor. Estratégias do sistema de controle eletrônico. Diagnóstico de falhas. Sistema de alimentação e injeção de combustível. Este sistema tem por função fornecer o combustível pressurizado a um valor de pressão adequado para ser pulverizado através das eletroválvulas injetoras no interior dos cilindros do motor. Para que possamos entender melhor o funcionamento desse sistema, vamos dividi-los nos seguintes circuitos: circuito de alimentação, circuito de baixa pressão, circuito de alta pressão, circuito de retorno de combustível. O circuito de alimentação. É neste circuito que estão localizados os componentes responsáveis pelo fornecimento do combustível ao circuito de baixa pressão. Fazem parte desse circuito os seguintes componentes: reservatório de combustível. É onde o combustível encontra-se armazenado, tanque de combustível. Em seu interior existe um pré-filtro, cuja malha de filtragem possui orifícios de aproximadamente 300 microns, 0,3 milímetros, responsável em reter partículas maiores de sujeira, que normalmente estão presentes no combustível. Filtro e separador de água. Após sair do reservatório, o combustível passa pelo filtro separador, que é composto pelos seguintes componentes. Bomba manual. Serve para efetuar o enchimento do elemento filtrante e a purga do ar do sistema de alimentação de combustível, sem a necessidade de soltar as conexões. Para em conjunto com a bomba manual para efetuar o enchimento do elemento filtrante e a purga do ar do sistema de alimentação de combustível. Sensor de presença de água. Tem por função informar a ECM quando o nível de água está muito alto no copo visor do separador. Caso o ECM detecte que existe presença de água acumulada no copo visor do separador, irá acender a luz de advertência no painel do veículo. Elemento filtrante. O elemento filtrante possui orifícios de aproximadamente 10 microns, 0,010 milímetros, e tem por função reter partículas menores e efetuar a decantação da água presente no óleo diesel. Copo visor. É nele que ficará acumulada a água e as impurezas decantadas pelo filtro. Deve ser drenado e limpo periodicamente para evitar a contaminação e a obstrução do elemento filtrante. Dispositivo de dreno. Este mecanismo encontra-se na extremidade inferior do copo visor do separador e tem por função permitir o escoamento da água acumulada pelo separador. Placa de arrefecimento do módulo ECM. Antes de chegar ao círculo de baixa pressão,
O combustível circula dentro de uma câmara na parte traseira do módulo ECM e tem por função reduzir a temperatura de trabalho dos componentes em seu interior. Importante: qualquer falha de vedação nos componentes acima relacionados poderá ocasionar entrada de ar nos componentes do sistema de alimentação e injeção de combustível. Atenção! Nos veículos com sistema de injeção Common Rail, a presença de água e impurezas no diesel poderá causar sérios danos aos componentes principais do sistema de alimentação e injeção de combustível, módulo ECM, bomba de alta pressão, eletroinjetores, etc. Por isso, é importante o uso de filtros que respeitem as normas exigidas pelo fabricante, ou seja, filtros originais. O circuito de baixa pressão. É este circuito que tem a função de succionar e filtrar o combustível através do circuito de alimentação, para suprir as necessidades do circuito de alta pressão. Fazem parte deste circuito os seguintes componentes: bomba de combustível de baixa pressão. Funciona como bomba de transferência. Ela desloca o combustível do reservatório e o pressuriza para a entrada na bomba de alta pressão. É uma bomba de engrenagens que é acionada pelo eixo da bomba de alta pressão. Quando está em funcionamento, o combustível é impulsionado pelo movimento giratório das engrenagens. Esse processo pode fazer o combustível atingir em sua saída, na condição de marcha lenta, uma pressão de 5 a 13 bar. Filtro principal. Logo após sair da bomba de baixa pressão, o combustível passa por um outro filtro, o filtro principal, cuja malha possui orifícios de aproximadamente 0,3 microns, 0,003 milímetros. Tudo isso para garantir que o combustível chegue à bomba de alta pressão totalmente livre de contaminantes, pois a presença destes pode causar danos aos componentes do circuito de alta pressão, cujas folgas são mínimas. Se a queda de pressão após esse filtro for superior a 2 bar, pode causar falhas no funcionamento do veículo. Durante o momento da partida, a pressão na saída desse filtro pode atingir de 3 a 11 bar. Ao sair do filtro, o combustível é enviado diretamente ao cabeçote da bomba de alta pressão, onde fica localizada a válvula reguladora de pressão e a eletroválvula de controle de combustível. Válvula reguladora de pressão. Essa válvula fica localizada no cabeçote da bomba de alta pressão e ela que controla o retorno do combustível ao tanque. É composta de um êmbolo com conjunto de orifícios calibrados controlados pela ação de uma mola e possui 3 estágios de funcionamento. Primeiro estágio. A pressão está baixa e a mola mantém o êmbolo em repouso. Nessa condição, o combustível passa por um orifício calibrado que existe na ponta do êmbolo e é direcionado para lubrificar o interior da bomba de combustível. Segundo estágio. A pressão do combustível consegue vencer a força inicial da mola e empurra o êmbolo para a primeira posição de funcionamento. Nessa condição, o orifício lateral do êmbolo fica alinhado aos furos, no canal superior da válvula, que conduzem aos canais de lubrificação dos componentes internos da bomba, aumentando assim a lubrificação no interior da bomba de alta pressão. Terceiro estágio. A pressão do combustível consegue vencer totalmente a força da mola e o êmbolo sobe totalmente, liberando também a passagem de combustível nos orifícios do canal inferior da válvula. Como esse combustível não é necessário, ele é direcionado à entrada da bomba de baixa pressão, reduzindo assim a pressão do combustível na entrada da bomba de alta pressão. Eletroválvula de controle de combustível. Essa válvula fica localizada no cabeçote da bomba de alta pressão. É ela que controla a quantidade do combustível que entra nos cilindros da bomba de alta pressão. Trata-se de uma válvula controlada por um solenoide, que é comandado pelo módulo ECM eletrônico, pulso PWM, Pulse Width Modulated. A saída da bomba de alta pressão é comandada através do controle da quantidade de combustível que esta admite. Esse controle é feito através do tempo de abertura da eletroválvula durante os pulsos comandados pelo módulo ECM. Sua vedação é efetuada por anéis O-ring e devem ser usados sempre que forem removidos. O circuito de alta pressão. É este circuito
que tem a função de pressurizar o combustível ao valor ideal e efetuar a injeção do mesmo no interior do cilindro. Fazem parte deste circuito os seguintes componentes. Bomba de combustível de alta pressão. É ela que recebe o combustível filtrado e gera a pressão necessária para a injeção. É ela que tem a função de manter combustível suficiente e a alta pressão para todas as situações de funcionamento do motor. É uma bomba de pistões radiais acionada pelo conjunto de engrenagens da distribuição. Sua lubrificação e refrigeração é efetuada pelo próprio combustível. Possui um eixo excêntrico e 3 câmaras de bombeamento montadas em um ângulo de 120 graus. Cada câmara contém um pistão, uma válvula de admissão e uma válvula de escape de combustível. Quando o eixo da bomba gira, seu excêntrico empurra cada um dos pistões para fora. As molas efetuam o recuo dos pistões, dando início ao movimento de admissão. Nesse instante, a válvula de escape está fechada. O combustível fornecido à pressão é admitido na câmara de bombeamento através da válvula de admissão. Durante o movimento de pressurização, o pistão é empurrado pelo excêntrico. A válvula de admissão se fecha e o avanço do pistão faz aumentar progressivamente a pressão do combustível. Quando a pressão de bombeamento supera a pressão do circuito de alta pressão, a válvula de escape se abre e o combustível é empurrado em direção ao tubo rail. A bomba tem capacidade de bombear combustível suficiente para o interior do tubo rail em qualquer condição do motor, inclusive em plena carga. Importante: o combustível que entra na bomba de alta pressão é pressurizado entre 250 a 1.400 bar. Portanto, não solte as conexões de alta pressão sem antes respeitar as normas de segurança recomendadas pelo Manual de Reparações. Válvula de retenção. Está localizada no interior da conexão de saída da bomba de alta pressão e tem por função evitar o retorno do combustível ao tanque do veículo, quando o motor não estiver em funcionamento. Tubo rail, acumulador de pressão. É uma peça tubular de aço forjado que recebe o combustível pressurizado pela bomba de alta pressão e distribui para as eletroválvulas injetoras. Suas funções são: acumular combustível quando houver alta pressão, distribuí-lo a todos os injetores de maneira uniforme e atenuar as oscilações de pressão provenientes da abertura e fechamento das eletroválvulas injetoras e do funcionamento da bomba de alta pressão. Válvula limitadora de pressão. Essa válvula está montada na saída do tubo rail e tem por função limitar a pressão no circuito, evitando assim que pressões demasiadamente altas danifiquem os componentes do sistema. Quando o sistema atinge uma pressão de 1.500 bar, é vencida a carga da mola interna da válvula e esta libera a passagem do combustível para o retorno, até que a pressão volte ao limite de trabalho do circuito, onde a força da mola novamente irá impedir a passagem do combustível, evitando assim a sobrealimentação de combustível para o motor, caso ocorra alguma falha no sistema que provoque um aumento excessivo de pressão. Conector de alta pressão. O combustível de alta pressão é fornecido ao injetor a partir do tubo rail por uma linha de suprimento e um são. Este conector pressiona o corpo do injetor quando sua porca de fixação está apertada. Atenção! Para reduzir a possibilidade de danos no motor, utilize sempre o torque correto nas porcas da linha de alta pressão. O torque neste conector de alta pressão e nas linhas de suprimento dos injetores são críticos. Se a porca e a linha forem apertadas a um torque menor que o especificado, as superfícies não serão vedadas corretamente, resultando em um vazamento do combustível de alta pressão. Se o torque aplicado à porca for excessivo, o conector e o injetor serão deformados e ocorrerá um vazamento não visível do combustível de alta pressão no interior do cabeçote. O resultado será uma possível falha do injetor e baixa potência do motor. O conector de alta pressão contém um filtro de arestas que quebra pequenos contaminantes, que penetram no sistema de combustível. Este filtro usa a alta pressão pulsante das partículas, tornando-as pequenas o suficiente para passarem pelo injetor. Eletroválvulas injetoras. As eletroválvulas injetoras do sistema Common Rail são componentes de altíssima precisão, fabricadas com folgas e tolerâncias mínimas. Tem como função
direcionar e pulverizar o combustível pressurizado através de seu bico injetor, controlando a correta quantidade do mesmo e sua dispersão no interior da câmara de combustão. As eletroválvulas injetoras recebem o combustível através dos conectores de alta pressão, instalados nos furos do cabeçote. O combustível excedente retorna através de um orifício no corpo do injetor. Suas partes principais são: o solenoide injetora é controlado pelo módulo ECM através de pulsos de corrente elétrica e, quando energizado, cria um campo eletromagnético que atrai a válvula de controle. Válvula de controle. A válvula de controle tem duas posições, fechada e aberta. Na posição fechada, a válvula é empurrada contra sua sede pela mola e, assim, a esfera fecha o orifício calibrado, retendo na câmara de controle o combustível a alta pressão. A posição aberta ocorre quando o solenoide recebe corrente e atrai a válvula de controle. Assim, a esfera é afastada da sede, liberando a passagem e deixando escapar o combustível contido na câmara de controle, reduzindo assim a pressão na câmara. A esfera da válvula de controle fecha ou abre o fluxo de combustível para o circuito de retorno. Câmara de controle. Através de um orifício calibrado, o combustível sob alta pressão entra na câmara de controle. Há outro orifício calibrado na saída da câmara, sendo que a passagem de combustível deste orifício é controlado pela esfera da válvula de controle, retendo e deixando escapar pressão da câmara de controle alternadamente. O pistão se movimenta e aciona a agulha do bico. A função do pistão é controlar o movimento da agulha, permitindo que ela se levante ou forçando-a a se abaixar contra o bico. O pistão tem um pequeno movimento longitudinal que é provocado pela alteração da pressão de combustível na câmara de controle. Mola do bico. A mola do bico atua sobre a agulha, exercendo uma força que tende a mantê-la na posição fechada. Isto evita que o combustível vaze pelo bico e que os gases de combustão entrem no interior da válvula injetora quando o cilindro está no tempo de explosão. Agulha do bico. Uma parte da agulha fica envolvida pelo combustível a alta pressão, contido na câmara de pressão. A agulha possui um pequeno chanfro que possibilita que a alta pressão do combustível na câmara de pressão gere uma força capaz de levantá-la. Mas isso somente acontece se o pistão estiver levantado. É a posição da agulha do bico que determina se a válvula injetora está fechada ou está injetando. Bico. O bico possui 8 orifícios calibrados por onde ocorre a injeção. Quando a agulha se levanta, o combustível a alta pressão flui pelos orifícios e é pulverizado dentro da câmara de combustão. Como o seu jato é efetuado a alta pressão e por orifícios muito pequenos, ocorre uma melhor dispersão do combustível e uma otimização da queima no interior do cilindro, possibilitando o máximo rendimento do motor. O fluxo de combustível é interrompido quando a agulha desce, e sua ponta cobre os orifícios do bico, finalizando a injeção. Funcionamento da válvula injetora. Para entender como funciona a válvula injetora, é preciso antes identificar as forças que atuam em 2 de seus componentes móveis: as forças que atuam na agulha do bico e as forças que atuam na válvula de controle. Sobre a agulha do bico atuam 3 forças. F1 é a força devida à pressão de combustível na câmara de pressão, atuando sobre o chanfro da agulha. F2 é a força no pistão devida à pressão de combustível na câmara de controle. A força F2 varia, portanto, em função desta câmara estar fechada ou aberta. F3 é a força da mola do bico. Quando a força F2 diminui, a resultante das 3 forças faz a agulha do bico se levantar, ocorrendo então a injeção de combustível. Se a força F2 do pistão for grande, a agulha é empurrada para baixo, cessando a injeção de combustível. Portanto, variando a intensidade da força F2, por meio da pressão de combustível na câmara de controle, se controla o funcionamento da válvula injetora. Sobre a válvula de controle atuam 2 forças. F4 é a força da mola da válvula de controle, tendendo a mantê-la fechada. F5
é a força eletromagnética que ocorre quando o solenoide está energizado. Ela vence a força F4 da mola e provoca a abertura da válvula de controle e a queda da pressão na câmara de controle. Fases do funcionamento da válvula injetora. O funcionamento da válvula injetora pode ser entendido como um processo composto de 3 fases. Válvula injetora na condição fechada. Válvula injetora na condição aberta, injetando combustível. Válvula injetora finalizando a injeção. Válvula injetora fechada. Nesta fase, o solenoide não está energizado e, portanto, não atua na válvula de controle. A válvula de controle está fechada pela força F4 da mola. Esta condição mantém a alta pressão na câmara de controle, fazendo o pistão atuar com o valor máximo da força F2 sobre a agulha do bico. A força F1, devido à alta pressão do combustível atuando no chanfro da agulha, é menor do que a soma das forças F2 do pistão mais F3 da mola. Assim, a agulha fica pressionada para baixo, fechando o bico injetor. Não há injeção de combustível. Válvula injetora aberta. Esta fase se inicia quando o ECM energiza o solenoide com uma corrente de aproximadamente 20 amperes, criando uma força de atração magnética F5 que vence a força F4 da mola e faz a válvula de controle abrir. Em seguida, a corrente diminui para 12 amperes e a válvula de controle continua aberta. A pressão na câmara de controle cai, pois uma parte do combustível nela contido vaza para o circuito de retorno ao tanque. Assim, a força F2 se torna insuficiente, ou seja, o pistão não consegue deter a agulha do bico. Apesar da queda de pressão na câmara de controle, a presença do orifício calibrado na entrada dela permite que a pressão na câmara de pressão seja mantida igual à do tubo rail. A força F1, devido à alta pressão do combustível, continua muito intensa e a resultante das forças que atuam na agulha faz com que ela abra a válvula injetora e ocorra a injeção. Fim da injeção. Neste terceiro momento, o solenoide deixa de ser energizado. A mola da válvula de controle faz com que ela feche a saída da câmara de controle. A pressão de combustível volta ao valor máximo na câmara de controle, empurrando o pistão com a força F2 em sua intensidade máxima, que irá fazer a agulha fechar novamente o bico, interrompendo a injeção de combustível. Estes diagramas mostram como algumas variáveis se comportam ao longo do tempo, durante o processo de injeção. A corrente elétrica, que alimenta o solenoide, partindo de 0 chegando a 20 amperes para iniciar a abertura, diminuindo para 12 amperes e depois caindo de novo para 0. O curso do pino da válvula de controle, que abre 50 microns em menos de 0,2 de milissegundo e fecha para finalizar a injeção. A pressão de combustível na câmara de controle, caindo para valores próximos de 600 bar durante a abertura da válvula de controle. A pressão de combustível na câmara de pressão, mantendo-se bem próxima de 1250 bar. E o fluxo de injeção bastante estável durante o período em que a válvula está injetando. Ciclo de injeção de combustível. O ciclo de injeção é dividido em pré-injeção e injeção principal. Isto significa que, em cada ciclo, a válvula injetora injeta 2 vezes. A pré-injeção consiste em injetar uma pequena quantidade de combustível, aproximadamente 1 milímetro cúbico antes da injeção principal. Segue-se um curto intervalo de tempo para o combustível injetado começar a queimar. Em seguida, é feita a injeção principal. A breve combustão resultante da pré-injeção aumenta a temperatura e a pressão na câmara de combustão. O combustível da injeção principal inicia imediatamente uma combustão mais homogênea e mais completa. Assim, a injeção principal propicia uma combustão com o máximo rendimento. Assim se otimiza o processo de combustão, resultando em maior potência e torque e economia de combustível. Outro resultado positivo é a redução na emissão de gases poluentes. Esta divisão do ciclo de injeção também reduz significativamente a emissão de ruído da combustão, e o motor trabalha muito mais silencioso. O circuito de retorno. É este circuito
que tem a função de retornar o combustível não utilizado ao reservatório. Fazem parte deste circuito os seguintes componentes: válvula de controle da pressão de retorno. Esta válvula está localizada na saída do duto de retorno do combustível das eletroválvulas injetoras. É responsável pelo controle da pressão de retorno do combustível. Nos sistemas Common Rail, é a pressão de retorno do combustível que garante uma boa lubrificação dos componentes internos da bomba de alta pressão e da eletroválvula injetora. Essa válvula mantém a pressão do combustível na galeria de retorno das eletroválvulas injetoras em 0,8 bar. Caso a pressão seja maior que isso, a esfera vence a carga da mola e o combustível excedente retorna ao reservatório. Esse combustível é utilizado para realimentar o circuito de baixa pressão, aumentando com isso a vida útil do combustível. O cabeçote do filtro também possui uma linha para a descarga do excesso de combustível para o reservatório. Todos os componentes da linha de baixa pressão são conectados através de engates rápidos para facilitar sua montagem e desmontagem. Este diagrama é fornecido como uma ferramenta de diagnóstico de falhas apenas para técnicos treinados e experientes. Diagnósticos de falhas inadequados podem resultar em sérios acidentes pessoais,